Mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o poder da empatia, uma habilidade emocional, uma competência emocional, talvez uma das mais importantes. E eu entendo empatia. Quando eu entendi que eu não tinha empatia, foi como eu foi como se minha consciência tivesse expandido. Eu percebi que uma das habilidades que eu precisava mais desenvolver era a empatia. As pessoas, eu vi que, na verdade, há uma demanda por empatia. A empatia dá um ar para as pessoas. Tá? É como se você oferecesse uma aspirina para a pessoa curar uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa precisa desabafar, precisa que alguém compreenda ela. É isso que eu preciso. Às vezes a gente precisa, a panela de pressão está no fogo e precisa que alguém tire a pressão da panela. E a empatia é a ferramenta, é a habilidade comportamental, a habilidade emocional necessária para isso. Então, quando eu percebi eu não tinha empatia, não sabia, não tinha desenvolvido empatia, comecei a estudar e compreender que na escola, na faculdade, em qualquer lugar, qualquer formal de educação, ninguém explica nada sobre o que é empatia, como ter empatia, muito pouco desenvolvido no dia a dia. Então, pensando nisso, pensando nessa demanda da sociedade, a sociedade demanda muito por empatia, demanda por muita compreensão das pessoas. Eu trouxe na aula e essa aula eu acredito que vai ajudar muito nos seus relacionamentos, tá? Pense em qualquer relacionamento: pai, mãe, filho, cônjuge, irmãos. Se você desenvolver essa habilidade, essa competência comportamental, essa inteligência emocional, ter empatia, porque empatia não é pelo lado esquerdo do cérebro, e sim pelo lado direito do cérebro, tá? Então é a capacidade de se conectar com a pessoa, compreender e haver essa conexão e realmente entender a pessoa. Então, no final, quando a gente desenvolve a empatia, a gente desenvolve uma visão de mundo mais assertiva, tá? Por que a pessoa age de tal forma? Por que a pessoa faz isso? Por que a pessoa vota em alguém que você não concorda? Tá? Então, desenvolver empatia está muito longe, está muito mais longe do que ela não é apenas se colocar no lugar da pessoa, tá? O que eu pensava era, se eu fosse você, ou seja, olha o jeito da minha empatia. Se eu fosse você, com a minha visão de mundo, eu ia fazer tal coisa. No seu lugar, eu faria isso. Eu te avisei, né? Se você tivesse me ouvido, se você me ouvisse, isso não é empatia. Isso é julgamento, tá? Então, empatia não é apenas se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro como se fosse o outro, para compreender ele primeiro, tá? Sentir o que ele está sentindo. Entender quais as necessidades daquele ser humano. Tá? De que maneira isso está impactando ele. Amparar. É como se, empatia é como se você abraçasse aquela pessoa sem precisar realmente abraçar. A pessoa vai se sentir abraçada, acolhida, se você realmente exercer a empatia. Tá? Então, só para você entender, sempre quando alguém fala, se fosse você, no seu lugar, eu faria isso, eu faria aquilo. Bom, a pessoa está julgando o comportamento da pessoa com base no meu. Eu estou julgando com base no meu mapa de vida, no meu que eu visualizo como certo e errado. E não como se fosse ele, realmente. Com a visão de mundo dele, sentindo o que ele está sentindo, as necessidades que aquela pessoa tem. Tá? Isso não é empatia. Então, por trás realmente da empatia, o que é, vamos dizer, a barreira maior, o bloqueio maior das pessoas, é essa constante necessidade de julgar. As
pessoas. Parece que tem uma necessidade de julgar pessoas de certo e errado. Parece que nós somos ensinados, essa é a verdade, né? Acabamos sendo ensinados pelos nossos pais, pela sociedade, que a gente tem que julgar os outros, né? Que nós temos o meio correto, certo, e o outro está no meio errado, tá? Então, o maior bloqueio que existe é esse julgamento, essa necessidade de estar dizendo eu estou certo e você está errando. Na verdade, a gente acaba criticando o outro. Cada julgamento é uma crítica. É uma crítica àquela pessoa que está fazendo, tá? Então, entender, temos um juízo de valor e um juízo real, tá? O juízo real é aquilo, é o fato, né? O que aconteceu, o fato. Aconteceu isso. O juízo de valor é o significado que eu dou para isso, tá? Bom, eu lembro de um exercício. Isso era no direito, eu não lembro a matéria, mas o professor estava explicando sobre o que era um juízo de valor, né? Bom, tem uma rachadura numa casa. Tem uma rachadura numa casa, é o fato. Agora, o significado que eu dou, a casa vai cair, é o meu julgamento, é a minha percepção de mundo, tá? Ou simplesmente é uma rachadura na tinta. O que é o fato? O que é o juízo de valor? Tá? A gente começa a perceber, e eu quero ir mais além, que nós acabamos julgando muito mais fácil as pessoas que são diferentes da gente. Quando é um semelhante, alguém que tem o mesmo status social, a mesma família, o mesmo emprego, o mesmo trabalho, bom, nós conseguimos nos colocar mais facilmente no lugar realmente da outra pessoa e julgamos menos. Mas quando a gente não está inserido nesse meio, a gente julga porque é diferente. Veja, eu trabalho no local burocrático. E é comum achar que por trabalhar no local burocrático que é só bater carimbo. As pessoas têm essa visão, uma visão distorcida, que quem trabalha no local burocrático só bate carimbo. E quando na verdade tem uma análise técnica, tem uma análise jurídica, tem uma análise administrativa de cada documento que é trazido no meu setor para trabalhar. Mas a visão de quem está longe, quem está fora, é só bater carimbo. Quando a pessoa passa um processo seletivo e vai trabalhar junto com a gente, a pessoa muda essa visão quando ela compreende tudo que tem que ser feito. E ela fala, nossa, não sabia que era tudo isso, quando a pessoa começa a trabalhar com a gente. Tá? Por quê? Porque ela tinha um julgamento antes, também parecido, que era só bater carimbo. Ela começa a trabalhar, consegue ver, sentir, se coloca realmente no lugar que ela não estava. Ela consegue entender o quanto ela estava julgando. Tá? Então, o julgamento não é para nós. A gente quer ter empatia para a pessoa, não é para nós trazer uma situação pior do que a outra pessoa está vivendo. Tá? Não traga como se fosse. Não traga a nossa visão de mundo pior. Tá? Não intensifique o problema. A pessoa está com um problema, ela está precisando de empatia, precisando ser amparada. Se você vai lá e diz, eu avisei, você está gerando cada vez mais ressentimentos. Tá? Então, console a pessoa. Não, tipo assim, se você disser isso, eu bem que avisei, a pessoa vai se colocar ainda mais de uma maneira defensiva, uma maneira reativa. E isso, de maneira alguma, é empatia. E eu gosto dessa frase. Olha, não sei qual é a sua crença religiosa, mas por algum motivo, a natureza, Deus, um ser divino, nos deu 2 orelhas e uma boca. É para nós escutar. Mesmo que a pessoa está falando, ela fale sempre. Para nós escutar mais. E eu sempre me emociono nisso. Sempre penso nas minhas falhas como ouvinte.
reflito sobre onde nas áreas da minha vida eu estou precisando escutar mais. Então, sempre que a gente interrompe uma pessoa, nós não estamos permitindo que ela expresse o real sentimento, a real necessidade, o que está por trás daquele problema que ela está relatando. Tá? Cada vez que a gente interrompe, a gente se distancia da empatia. Uma dica que eu gosto de fazer, uma coisa que eu gosto de fazer é a pessoa está falando, as interrupções que eu faço é somente para ver se eu estou compreendendo realmente ela. Então, quando eu estou falando com um cliente ou com um funcionário, ou a pessoa está falando, eu interrompo somente para verificar se eu estou compreendendo o que ela está me passando. Não para simplesmente interromper, mas sim para realmente ver se eu estou compreendendo, se eu realmente estou tendo empatia pela aquela pessoa. Às vezes não estou entendendo o que a pessoa está falando. E não tem, se eu não consigo nem entender o que ela está falando, não tem como eu ter empatia. Então, as minhas únicas interrupções que eu faço é para verificar, de verificação, para ver se eu estou compreendendo realmente o que ela está me passando, os sentimentos, os fatos, tudo por trás, as necessidades que tem por trás. Tá? E quando eu devo exercer a empatia? Que dia, que hora, que momento? Anote essa. Todo o dia. Todo dia tem uma pessoa próxima de você necessitando de ter empatia, necessitando de ser amparada, de ser acolhida. Tá? Perceba, veja aonde está a necessidade da pessoa de ter empatia por você. Então, entramos aqui 4 passos, tá? Na verdade, esses 4 passos vêm da comunicação não violenta. Tá? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal. Talvez se você procurar aí, você vai encontrar falando mais sobre a comunicação não violenta. Mas vamos lá. Quais são os 4 passos para ser mais empático? Tá? Primeiro passo é a observação. Tá? Escute com os ouvidos, com a mente e com o coração. Ou seja, escute o que a pessoa está falando, compreenda o que a pessoa está falando e sinta o que ela está falando. Tá? Não só com os olhos, não só com os ouvidos, também com os olhos, com os gestos, o que ela está fazendo. Sinta o tom da voz, a emoção que ela está passando. Observe mais. Eu gosto de fazer, observar, compreender e tento fazer uma verificação. O que a pessoa está sentindo nesse momento? Olha, talvez olha, se acontecesse isso, talvez eu me sentiria triste, talvez eu me sentiria despreparado, fracassado, me sentiria irritado, tá? Então, veja qual o sentimento. Segundo passo, observe. Primeiro passo, observe. Segundo passo, qual o sentimento? O que a pessoa está transmitindo? Qual é a carga emocional por trás? Tá? Primeiro, eu observo, vejo, ouço. Depois eu vejo a carga emocional, os sentimentos, a emoção. O que a pessoa precisa? O que eu preciso me conectar com a pessoa? Tá? Qual é o sentimento que está por trás? Tá? Então, como a pessoa está se expressando, a comunicação não verbal, a conexão, então tentar demonstrar essa empatia e compreender realmente os sentidos para gerar uma ação. Tá? Terceiro passo, então temos observação, o sentimento. E agora a gente pode ir para a necessidade. É aquela parte mais profunda, o que a pessoa não falou. É o que a pessoa não falou. Tá? Então, aquele sentimento gerou uma necessidade dela, que não foi atendida. Então, nós estamos indo
na parte mais profunda, na parte até inconsciente da pessoa, tá? Então, a pessoa tem alguma, vamos supor assim, uma necessidade. Essa necessidade, ela tem uma expectativa, ela espera que seja atendida. Há uma expectativa que seja atendida essa necessidade. Se não for atendida, o que vai gerar? Um sentimento ruim. Vai gerar um sentimento ruim. Vai se expressar com raiva, com medo, com uma irritação, com ansiedade. Ou se for atendida, o que vai expressar? Uma gratidão, vai expressar um amor, vai expressar uma fraternidade, uma lealdade, uma confiança, um respeito. Conseguem compreender? Então, no momento a gente entende a necessidade, a gente vai verificar o sentimento posterior também, se a gente atendeu ou não. Então, veja, cada comportamento tem por trás uma necessidade. Tem um comportamento aqui, por trás dela, esse comportamento tem uma necessidade humana. Necessidade humana que está aqui. E cada vez que alguém agride, alguém é um agressor, nada mais é que uma expressão, claro, ruim, uma expressão ruim, mas de uma necessidade não atendida. Então é por isso que pessoas que são muito agressivas, muitas vezes não tiveram amor quando crianças. Receberam muitas agressões e pouco amor quando crianças. O comportamento só reflete uma necessidade não atendida. Vamos lá. Quando pensa em alguém da sua casa, sua mãe, seu cônjuge, seu marido, fala alguma coisa que aqui em casa é sempre assim, tudo minha culpa. Tudo minha culpa. Esse é o comportamento. O comportamento dele. Por trás nós temos uma necessidade. Qual é a necessidade? Se alguém está dizendo que tudo culpa minha, ela está implorando por empatia, está implorando por apoio, está implorando por igualdade, por isonomia. Tá? Quando alguém diz, bom, você sempre aponta as minhas falhas, sempre aponta os meus defeitos, nunca fala nada das minhas qualidades, nunca fala nada que eu fiz de bom. Que a pessoa escolhe, né? Esse é o comportamento. O que está por trás? Uma necessidade não atendida. Qual? Compreenda. Possivelmente o reconhecimento, quer ser reconhecido e menos criticado, menos julgado. Você sempre tem essa visão pessimista, negativa das coisas. Você está dizendo que tem um comportamento. Qual é a necessidade por trás? Qual a necessidade não atendida? Um ambiente com mais amor, com mais humor, mais otimista. Tá? Você não sai desse celular, você não sai do WhatsApp, não sai do Instagram, não sai do YouTube. Que comportamento tem uma necessidade não atendida. Qual é a necessidade? Atenção, presença, viver o momento presente. Nossa, mas você é muito egoísta. Nossa, mas como você é egoísta, hein? Comportamento tem por trás uma necessidade não atendida. Talvez atenção, carinho, cuidado. Trouxe alguns exemplos que pode ocorrer na sua casa. Pode ser que esteja ocorrendo. Tente compreender. Assim você pode acessar e ter empatia pela pessoa, compreendendo a necessidade dela. Tá? E daí, por fim, o quarto passo. Estamos, então, só um resumo. Observar sentimento, necessidade e agora, compreendendo tudo, fazendo essa linha, você está apto a fazer um pedido para a pessoa. Mas com cautela. Realmente, use bem as palavras, faça de forma assertiva fazer um pedido, não faça com uma exigência, tá? Se for um pedido difícil, que a pessoa sabe que vai ser difícil para outra pessoa,
Então, entre com ar de negociação. Olha, se eu fizer isso, você pode fazer aquilo. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Tá? Se por algum motivo a pessoa mesmo assim não quer, bom, não negocie. Então, ao mesmo tempo, não faça. Não diga sim para o outro, né? Se ele disse não para você, você tem todo o direito de dizer não para ele também, para ela também. Tá? Então, o pedido tem que ser um bom para os dois, para as duas partes, tá? Não pode ser também um pedido egoísta, tá? Tem que ser com carinho, com amor. E acredito realmente que na aula de hoje, entendendo os 4 passos da comunicação não violenta, compreendendo os sentimentos das pessoas, é uma habilidade necessária, é uma demanda social que você vai cumprir, vai suprir, tá? Compreendendo, entendendo os comportamentos, as necessidades das pessoas, você vai ter muito mais empatia, vai ser muito mais fácil para você ter empatia pelas pessoas. Bom, espero realmente que a aula de hoje tenha feito sentido para você e até uma próxima. Vamos lá.